Que negócio é esse, Sebrae? 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 Abrir uma empresa do CPF ao CNPJ. Abrir o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, mas só em pensar nas etapas desse processo, alguns empreendedores já começam a ter pesadelos. Mesmo não sendo nenhum bicho de 7 cabeças, o processo exige decisões importantes que devem ser tomadas até que a empresa esteja completamente pronta para começar a funcionar. E é por isso que nesse episódio do podcast do Sebrae Minas, vamos aprender o passo a passo de como abrir o próprio negócio. Eu sou Camila Campos e mais uma vez a gente abre caminhos para ajudar você, empreendedor, na caminhada ao sucesso. Chega junto, gente! Que negócio é esse, Sebrae? E para falar em sucesso, ninguém melhor do que Laurana Viana, analista do Sebrae Minas, especialista em legislação de pequenos negócios. Laurana, que já esteve por aqui no primeiro episódio do podcast, falando sobre como empreender com pouco dinheiro. E também no episódio 9, mostrando os desafios e as oportunidades de empreender em casa. Agora ela está de volta, gente, para nos ajudar a entender melhor as etapas do processo de abertura de uma empresa. Seja novamente muito bem-vinda, Laurana. Olá, Camila! Estamos juntas aí pela terceira vez e dessa vez para falar de um assunto muito legal. Espero que seja uma ótima conversa, um ótimo bate-papo. Laurana, no episódio anterior, o 19, ensinamos nossos ouvintes como fazer um plano de negócios. Agora, com esse documento na mão, quais são os próximos passos para quem pensa em abrir uma empresa? Pois é, Camila. Na verdade, esse pensar em abrir uma empresa, ele não é uma etapa que vem depois do plano de negócio, ele caminha junto. Lá no plano de negócio, a gente tem que definir que tipo de pessoa jurídica, né, a gente vai querer para essa empresa, qual que é o regime tributário, isso influencia diretamente nas finanças do negócio desde o primeiro momento. Então, assim, os dois processos, eles caminham juntos. As decisões são tomadas de forma paralela, uma junto com a outra, na verdade. Então, quando a gente fala dos próximos passos para abrir uma empresa, a pessoa pensa logo em como que eu tenho o CNPJ em mãos, né? E todo mundo acredita que abrir uma empresa, para se abrir uma empresa e para se entrar nesse mercado formal, é preciso ter um CNPJ. Não estão errados, é isso mesmo. Mas o CNPJ, ele é uma etapa do processo de abertura. Ele é da etapa de formalização do negócio, mas depois vem a etapa de legalização e adequação. E em muitos negócios, isso quer dizer que eu vou ter algumas licenças e cumprir, né, alguns requisitos legais. Mas a primeira etapa depois do plano, já que lá você pensou em qual forma jurídica e qual regime tributário, é agora analisar se é isso mesmo que você quer e se essas são as melhores formas, os melhores caminhos para você seguir. Além de um plano de negócios, Laurana, quais são os documentos necessários para se iniciar esse processo de abertura de uma empresa? O que manda a lei e ela vale para todos os estados? Ótima pergunta, Camila. E aí, a gente precisa esclarecer que isso vai depender muito do tipo de empresa que você vai abrir. Então, vamos explicar direitinho. Se você puder e escolher ser um microempreendedor individual, por exemplo, a formalização é muito rápida, os documentos são basicamente os documentos pessoais, tá? E o processo de abertura para você ter o CNPJ em mãos é bem simples. Agora, se você escolhe outras formas jurídicas, aí, por exemplo, se você vai ter um sócio, são os seus documentos e os do sócio. Dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, eu quero dizer do tipo de atividade que você vai desenvolver ali no dia a dia, ela pode precisar de alguns requisitos legais mais específicos, algumas licenças mais específicas. Como o MEI, a gente tem uma legislação nova que, inclusive, dispensa ele de muitos desses documentos, mas não de cumprir as exigências legais de cada ocupação. Agora, a pergunta que você me fez que eu acho mais interessante, Camila, é se essa legislação muda de estado para estado. E aí eu tenho uma notícia que pode assustar algumas pessoas, mas que dentro da forma jurídica como o Brasil funciona, na verdade a legislação muda de município para município, pasmem. Então é sempre a empreendedora
empreendedor ou empreendedor tem que sempre procurar a prefeitura, ficar próximo desse órgão para entender quais são as exigências, os requisitos que eles estabelecem para um negócio funcionar ali dentro daquele território, né, dentro daquele município, daquela cidade. Então, a legislação ela não muda só de estado para estado, ela muda de município para município. Mas essa legislação que eu estou falando que muda, Camila, ela é uma legislação no que se refere à regulamentação da atividade em si, onde ela vai funcionar, se ali é permitido ou não, requisitos sanitários, ambientais, dependendo das ocupações, né, das atividades que são desenvolvidas. Mas a abertura do CNPJ, que é esse primeiro processo, né, para você ter o CNPJ em mãos e falar de verdade que você abriu uma empresa, esse processo ele não muda dentro do Brasil, o processo é o mesmo para qualquer município, qualquer estado, só vai mudar de acordo com a forma jurídica que você escolher. Microempreendedor individual, que é o MEI, a gente tem também o empresário individual, que é bem diferente, a gente tem a sociedade empresária limitada, que é onde você consegue ter sócios, o EIRELI e a sociedade simples, né? Normalmente são essas as formas jurídicas que a gente tem disponíveis hoje para a abertura de uma micro ou pequena empresa. E quais são os órgãos que o empreendedor deve procurar e quais as licenças, né, que são necessárias? Então, Camila, eu brinco que o órgão mais competente para ficar ao lado do empreendedor e da empreendedora, e é o principal, é a prefeitura do município onde ele vai montar aquela empresa. Porque é a prefeitura que define se aquela atividade vai poder ser exercida naquele local onde a pessoa pretende abrir. Mesmo quando a gente fala de uma atividade, como a gente já falou aqui em outros podcasts, né, de trabalhar em casa, existe um processo que se chama consulta prévia, que hoje ele não é mais obrigatório, mas ele continua sendo importante, tá? Para que a prefeitura saiba que aquela atividade vai ser desempenhada naquele local e analise se dentro da legislação ali do município isso vai ser permitido. Então, vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Se você quiser montar uma fábrica de cimento dentro de um bairro que é tipicamente residencial, provavelmente a prefeitura não vai permitir. Então, para evitar que você faça todo o investimento, compre ou alugue ou reforme um local, faça ali todo o investimento e às vezes muito alto para isso. Abra a empresa e a prefeitura chegue lá e fale assim, olha, você não pode funcionar aqui. Imagina o que você perdeu de investimento até esse ponto. Então, para evitar isso, é que a gente fala que o órgão principal nesse processo de abertura de empresa é a prefeitura para te garantir por meio de uma consulta formal, que é essa consulta prévia, que naquele local você vai poder funcionar. Esse é o ponto principal. Mas ela não é o único órgão. Existem algumas atividades, e aqui nosso podcast não dá para citar todas, mas algumas, por exemplo, se eu vou trabalhar com alimentos, eu preciso atender aos requisitos que a vigilância sanitária estabelece para esse tipo de atividade. Ou, por exemplo, se eu vou trabalhar com fabricação de sabonete, ou de creme, ou de shampoo, que são atividades pequenas do nosso dia a dia, que a gente vê que tem muitas micro e pequenas empresas que atuam com essa atividade. Então, esses são alguns exemplos, né, de atividades que precisam, por exemplo, de dar uma idinha, uma corridinha lá na vigilância sanitária do município ou do estado para entender o que é exigido dela. Outro exemplo também, a gente fala muito dos lava-jatos, e lava-jato é um negócio que a gente encontra muito na cidade. E dali você lava um carro, sai gordura, né, graxa, sabão, um monte de produtos químicos, e o lava-jato tem que se preocupar em dar um destino adequado para esses resíduos, né? Isso não pode ir para o esgoto comum. Então, ele precisa ter o contato lá com, no nosso estado, a SEMAD, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou no município, às vezes tem algum órgão ali competente por essa área, para que ele entenda o que ele vai ter que fazer, né? O que eu tenho que adequar ao meu negócio para que eu consiga captar essa água ali que está contaminada, qual que é o destino que eu vou dar, para que depois isso não vire uma multa desnecessariamente, né? Então, esses são alguns órgãos. E isso depende muito, claro, de ocupação para ocupação. Então, antes prevenir do que remediar, né? Com certeza. Laurana, agora falando em burocracia, quanto tempo demora para abrir uma empresa no Brasil? Há alguma forma de tornar o processo menos burocrático? Bom, primeiro que burocracia ainda é um mito. A gente evoluiu muito.
Quando a gente vai abrir uma empresa como o MEI, por exemplo, o CNPJ sai na hora. Então, assim, é um processo muito facilitado. E mesmo quando você vai abrir outro tipo de forma jurídica, daquelas que eu citei anteriormente, empresário individual, sociedade, o processo evoluiu muito. Hoje, essas outras formas jurídicas, né, são abertas por meio da Juseng. O processo da Juseng é todo eletrônico, então a gente não tem mais aquele trâmite de papel que ficava indo para lá e para cá e se perdia no meio do processo. Isso demorava muito para abrir uma empresa. Então, hoje o processo ele é muito facilitado, ágil. Com a tecnologia, a gente conseguiu digitalizar a maior parte do processo envolvido na abertura de uma empresa. O que acontece é que isso vai depender muito de atividade para atividade, como eu falei, né, Camila? Para eu ter um CNPJ, o MEI ele é dispensado de algumas licenças e o processo de abertura é muito rápido. Outras empresas, se for uma ocupação mais robusta, ela precisa ter licenças antes de até mesmo de começar a funcionar. Não necessariamente antes de ter o CNPJ, mas antes de começar a funcionar. Então, isso não dá para eu dar uma ideia certa de prazo, porque isso depende de empresa para empresa, depende do modelo de cada tipo de empresa. Mas eu consigo dizer hoje com certeza, se a gente fosse brincar aqui de mitos e verdades, falar que o processo de abertura de uma empresa hoje no Brasil é um processo extremamente burocrático é mentira. A gente tem evoluído ao longo dos anos e, principalmente pelo processo ser hoje basicamente todo digital, isso conseguiu fazer com que ficasse bem mais ágil a abertura de um CNPJ. E quanto custa abrir uma empresa hoje? E quais são os impostos que fazem parte dessa conta, né? Olha, MEI abre empresa gratuitamente. Tá? Microempreendedor individual, processo é feito pela internet e em poucos minutos você tem o CNPJ nas mãos, sem pagar nada por isso. Os outros tipos de empresa, não há um custo direto, né? Mas existem custos processuais para abertura. Então, por exemplo, você tem que ter um certificado digital, isso custa, tem um valor, né? Você tem que fazer alguns registros de documentos na Juseng, como eu falei, apesar do processo eletrônico, tem taxas que são cobradas para esses registros, dependendo de cada tipo de atividade, de cada tipo de empresa. Não são valores altíssimos. Tá? Mas você tem que tomar cuidado, porque você, quando está pensando em abrir a empresa e ir lá na etapa do plano de negócio, né, que vocês ouviram no podcast anterior, a gente faz essa pergunta, né, de você fazer uma reserva ali para que você consiga cobrir esses custos envolvidos com o processo de abertura. Não dá para falar um valor exato, tá, Camila? Porque depende, muita coisa aqui depende. Agora, em relação a impostos, para a gente saber isso, a gente precisa saber que tipo de regime tributário a empresa vai escolher do momento da abertura para frente. É Simples Nacional, é MEI, é lucro real, lucro presumido, existem as opções e é de acordo com a escolha do empresário, e essa escolha tem que ser muito bem pensada e feita ali com o contador ou a contadora do lado, te orientando neste processo. Você vai escolher aquele regime que vai te permitir pagar impostos condizentes, né, coerentes com o formato da sua empresa. O que acontece hoje, Camila, é que muita gente abre sem pensar nessa parte tributária e acaba pagando mais do que deveria. Qual que é o prazo ideal, Laurana, para retorno do investimento para quem abre um negócio e precisa fechar a conta, né, sem prejuízo? Se a gente fosse falar de prazo ideal, Camila, seria amanhã, né? O empresário, a empresária abre a empresa, ele quer ter retorno amanhã. Esse seria o prazo ideal. Então, a gente não consegue falar de prazo ideal, porque isso depende de pessoa para pessoa, óbvio. Mas a gente consegue falar que você precisa ter em mente, assim, se eu estou investindo, sei lá, R$1 milhão, não dá para esperar que eu vá ter esse retorno daqui a 6 meses. Provavelmente eu não vou conseguir todo esse retorno até lá. Então, nesses primeiros 6 meses, pode não ser possível. Ou pode ser que seja uma ideia tão inovadora, tão diferente, que vai ter um sucesso tão explosivo no mercado, que eu consiga ter esse retorno daqui a 4 meses, 6 meses mesmo. Então, isso depende de como que a sua empresa vai ser levada dali para frente. O plano de negócio, né, do podcast anterior, ele te dá os cenários, assim, né? Ele te fala, olha, você pode ter esse retorno num cenário positivo daqui a 8 meses, mas se o cenário for negativo, pode ser que você venha a ter esse retorno só daqui a 1 ano e meio. E aí é que entra o papel do capital de giro, né? Que é o dinheiro que você tem que ter para manter o negócio durante esse período até efetivamente começar a ter algum retorno. Então, assim, existe o cenário ideal e o cenário real. E às vezes os dois não vão bater, não vão dar match.
é preciso que a gente se prepare para essa realidade. Agora, se você fizer um planejamento, cumprir esse planejamento e segui-lo certinho e ter os retornos das suas ações no prazo que você estabeleceu, esse retorno pode sim vir mais rápido do que você imagina. Mas é preciso ter disciplina para cumprir aquilo que você planejou. E vamos à pergunta que todo mundo quer saber. Como escolher o regime tributário mais vantajoso para um negócio, Laurana? Nossa, Camila, eu também quero resposta para essa pergunta. De verdade. Mas é assim, ó, como eu falei antes, para ter essa resposta, a gente precisa sentar do lado de um contador, de uma contadora competente, confiável, que vai nos trazer qual que é o cenário de impostos que eu pago em cada um dos regimes. Então, vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho de cada um deles para que a pessoa tenha uma ideia. Mas no podcast, a gente não consegue ter essa resposta. A gente consegue ter quando a gente está conversando individualmente com cada um que pretende abrir essa empresa. Mas vamos lá. MEI paga um imposto que é fixo, mensal, e que no ano de 2020 ele está aí entre R$ 52 e R$ 58 mais ou menos, tá? Não passa disso, depende das atividades que ele vai ter. Muitos dizem que é o melhor dos mundos, né? Mas depende, porque tem limitações de faturamento e outras condições. Mas vamos lá. Então, MEI paga um valor fixo, mensal, num boleto único, e tem essa variação aí, digamos, entre R$ 52 e R$ 58. Ponto. Simples Nacional. Também é simples, como o próprio nome já diz, os impostos são pagos em uma única guia, mas aí ele prevê uma alíquota que você tem que pagar de acordo com a sua faixa de faturamento, até a classificação de uma micro e pequena empresa, né? Microempresa 360 mil por ano, e empresa de pequeno porte 4 milhões e 800. E aí, esses percentuais previstos nessas faixas de faturamento, de acordo com tabelas para cada setor, comércio, serviço, indústria, você aplica sobre o faturamento, ou seja, sobre o valor total de vendas. Então, vendeu, está pagando imposto. Então, ele é um regime mais simplificado, mas lembra essa fala que eu tive. Ela é paga sobre o seu faturamento, ela é recolhida sobre o seu faturamento. O lucro real e o lucro presumido, como o próprio nome já diz, os impostos são sobre o lucro. Pelo menos 2 deles. Então, qual que é a vantagem ou a desvantagem, depende de cada caso nesses 2 outros regimes. Lucro presumido, ele é muito bom para aquelas empresas que têm uma margem de lucro maior do que o estabelecido para esse regime. Então, esse regime tem lá estabelecido que você paga imposto sobre 32%, né, para as atividades de serviço, sobre 16% para transporte, exceto de cargas, e 8% para as atividades de comércio e indústria. E aí eu pago um percentual de imposto, de alguns impostos, só sobre esse lucro. Então, se eu sou uma prestação de serviço e tive um lucro de 40%, bacana! Lucro presumido pode ser uma boa chance de você pagar impostos sobre um valor menor, ou seja, vantagem para você. Isso a grosso modo, tá, Camila? Estou explicando rapidinho aqui, mas a gente precisa sentar com todo mundo para colocar na ponta do lápis e ver se vai ser isso mesmo. Já o lucro real, ele é muito voltado para aquelas empresas que têm uma margem de lucro muito pequena sobre cada produto. Sabe onde que isso acontece? Muitas vezes no comércio atacadista, nas indústrias e alguns outros tipos de negócio, em que o custo do produto é tão alto que ele tira muito pouquinho de lucro em cada produto, né? Ou em cada serviço, mas muito ligado até ao produto. E aí, quando a gente fala que o regime é lucro real, é porque a vantagem é que eu só pago o imposto sobre, de fato, o lucro real que o meu negócio teve. Alguns impostos, né? E os impostos que são pagos sobre o faturamento, ainda assim eu consigo ter uma série de descontos aí, então pode ser bem vantajoso para esse tipo de empresa, tá bom? Mas, voltando à minha dica inicial, para a gente ter certeza de qual vai ser o melhor regime tributário para você, a gente precisa entender do seu negócio e o contador precisa sentar com você e fazer essa simulação, digamos assim, em cada um dos regimes, para você ver qual que vai ter o melhor custo-benefício. E como que a escolha do regime tributário impacta principalmente nas finanças das empresas? Então, Camila, impacta porque você está pagando imposto. Eu costumo brincar que muita gente reclama que o grande problema do Brasil é a alta carga tributária.
concordo, a gente tem uma carga tributária que é bem pesada em alguns casos. Mas o que impacta mais do que carga tributária são processos burocráticos. Como eu falei aqui, a gente vem evoluindo para diminuir isso. Impacta porque se você não faz um preço de venda do seu produto e do seu serviço, considerando, além dos seus custos operacionais ali do dia a dia, também o seu custo de imposto sobre o que você está vendendo, você pode acabar pagando para o seu cliente levar o seu produto. Então, eu brinco de dizer assim, ó, na verdade, quem paga o seu imposto é o seu cliente, porque você tem que colocar esse imposto lá no seu preço de venda. O que acontece com a maioria das empresas que começam a entrar no vermelho, óbvio, é um descontrole que a pessoa tem ali, né, do que paga, do que recebe, enfim, esse é um grande problema, mas o outro grande problema pode morar no fato de você não pensar nos preços que você coloca nos seus produtos e serviços, considerando a carga de impostos que você tem. Então, isso tem impacto direto no fato da empresa, lá na frente, ter lucro ou prejuízo. Então, é preciso pensar que tipo de empresa que você tem, qual que é o regime tributário que você tem, se você paga lá sobre o faturamento ou se é sobre o lucro, porque isso impacta no seu preço de venda e o seu preço de venda impacta no seu retorno financeiro dessa atividade, desse negócio. Lembrando, pessoal, que se ficou alguma dúvida sobre qual regime tributário sua empresa deve optar, é só ligar para a Central de Atendimento do Sebrae Minas pelo 0800 570 0800 e marcar hoje mesmo uma consultoria presencial ou online em legislação. Um especialista no assunto vai fazer uma análise do seu negócio e vai indicar para você qual a melhor opção tributária para sua empresa. Pare de quebrar a cabeça e procure logo o Sebrae Minas. Laurana, agora vamos a uma situação muito comum nos dias de hoje. Uma pessoa com o nome sujo consegue abrir uma empresa? É um CPF com restrições, né? E aí essas restrições, Camila, a gente costuma dividir em 2 cenários, assim. A gente tem restrições no mercado e a gente tem as restrições no CPF em relação à Receita Federal, sabe? Às vezes, sabe, quando você não votou e aí seu CPF fica bloqueado, ou então você teve algum probleminha ali na justiça e seu CPF ainda não foi regularizado. Enfim, existe uma série de situações que podem bloquear, restringir o seu CPF lá na Receita. Esse bloqueio do CPF na Receita Federal, realmente ele te impede de abrir empresa. Tá? Porque enquanto você não regularizar o seu CPF, a Receita não libera para você ter um CNPJ, não tem como, né? Agora, essas restrições financeiras que eu falei, que é quando a gente deve no mercado e às vezes o nome da gente vai parar em algum cadastro aí, por exemplo, como MEI, não há nenhum impedimento. Tá? Agora, nas outras formas jurídicas, você pode ter problemas porque o seu CPF passa por uma série de análises lá na Jusseng. E aí você pode ter, em algum momento, algum entrave causado por essa restrição financeira no CPF, e aí você não conseguir avançar com o processo de abertura até que você resolva. Mas aí, Camila, eu vou aproveitar a sua pergunta para dar aqui uma dica, né? Por mais que você consiga abrir uma empresa com seu CPF, com essas restrições financeiras, por exemplo, cabe analisar se realmente é o momento de abrir dessa forma, ou se é melhor você procurar resolver essa situação antes de abrir a empresa, sabe por quê? Muitas vezes, depois que você abre o CNPJ, aí você vai comprar num fornecedor, ou você vai abrir uma conta num banco, ou vai solicitar crédito. E aí, nesse momento, o que eles analisam não é só o seu CNPJ, é o seu CPF também. Então, o CPF, em alguns momentos, vai se confundir ali com o CNPJ nessas análises. Então, cabe pensar direitinho. E se fosse para eu dar um conselho, procure regularizar a situação do seu CPF, seja na questão financeira no mercado ou lá na Receita Federal, antes de começar a pensar aí em abrir o CNPJ. Porque depois que você abre, você pode perder boas oportunidades em função do seu CPF ter algum probleminha ali, né, alguma restrição ali. Um empreendedor que está abrindo um negócio precisa fazer o registro da marca? Muito boa pergunta. E aí a gente tem que definir o que é marca e o que é nome da empresa. Muita gente confunde as duas coisas e ela pode mesmo ser as duas coisas ou ela pode ser coisas diferentes. Então, vamos lá. Você tem um nome fantasia,
do seu empreendimento, né? O nome fantasia, como o próprio nome diz, é mesmo um nome que você usa para divulgar, né? A gente sabe que o nome, a razão social da empresa, às vezes é um nome todo quadradinho, né? Por exemplo, no caso do MEI, é o nome mais o CPF, né? Isso que é a razão social. Mas no nome fantasia, ele pode registrar ali um nome que vai dar uma marca. Então, eu vou me usar como exemplo. Vou abrir uma loja de presentes. E o nome da minha empresa vai ser Lalá Presentes. Excelente. Isso é um nome fantasia e eu posso entender que isso é uma marca forte da minha loja para ser reconhecida ali na região ou naquela localidade. Se eu entendo isso, então sim, é importante você fazer o registro desse nome como marca. E esse registro é feito lá no INPI, é um registro que leva sim um tempo, porque precisa fazer uma série de análises, ver se não tem outro registro com nome igual ou parecido a esse, né? O INPI tem um trabalho mesmo de pesquisa para entender se aquele nome é único, né? Ou pelo menos único para aquele setor. E aí você paga algumas taxas. A boa notícia é que para micro e pequena empresa essas taxas são bem menores. E aí você consegue se planejar para fazer o registro dessa marca. O outro exemplo, Camila, é que às vezes eu não tenho marca para a minha loja, para a minha empresa, mas eu tenho a marca do produto. Então, às vezes, eu tenho um produto tão inovador, por exemplo, tenho uma fábrica de cosméticos, eu tenho vários produtos e a minha loja tem um nome lá específico, mas o que chama a atenção do meu cliente é a marca do meu produto, é de um shampoo que faz milagre no cabelo. Então, é a marca do produto que eu vou registrar. Enfim, ambos são registrados lá no INPI, e aí, como eu disse, tem taxas, mas são taxas bem menores para quem é uma micro e pequena empresa. Agora, Laurana, toda empresa pode ter sócio? Quais as vantagens e desvantagens de abrir um negócio em sociedade? Sim, todo negócio pode ter um sócio. Só que, se eu abrir minha empresa como empresário individual, se eu for ter um sócio, eu preciso mudar o tipo de empresa, a forma jurídica. O tipo de empresa que a gente tem hoje, que cabe você ter um sócio, é a Sociedade Empresária Limitada. São aquelas empresas que a gente vê no título lá, LTDA, limitada. Então, elas são sociedade, elas têm 2 ou mais pessoas ali na gestão do negócio, né, como donas do negócio. Então, assim, a sua pergunta é, eu posso ter sócio em qualquer tipo de empresa? Pode. Só que aí, para isso, você precisa escolher este tipo jurídico específico, Sociedade Empresária Limitada. Agora, em relação a cuidados e vantagens, isso começa lá do momento da escolha do seu sócio ou da sua sócia. Vocês precisam estar muito afinados em relação ao que vocês esperam da empresa. E isso não basta ficar só num acordo verbal, Camila. E é aí que a gente tem muitos problemas quando a gente fala de sociedades, principalmente quando a gente fala de sociedades familiares. Tudo aquilo que foi acordado não sai caro se esse acordo for colocado no papel e for registrado. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma sociedade empresária limitada lá na Juseng, já tem um modelo de um contrato social. E o que a maioria das empresas fazem? Colocam ali para registrar o contrato do jeitinho que já é aquele modelo. Mas como o próprio nome diz, Camila, aquilo é um modelo. Existem questões que são muito específicas do que você e o seu sócio imaginam para a sua empresa. E você precisa colocar isso num contrato também. Porque no momento da abertura, tudo está certo, está maravilhoso. Mas depois, quando surgem problemas e problemas surgem lá na frente, aí sim é que a gente vê a importância de ter isso no papel para a gente conseguir tomar decisões importantes e estratégicas para o negócio dali para frente e que não haja mágoas nem ressentimentos, né? O que está ali acordado é o que vai ser cumprido. E o que as empresas ganham com a formalização, né? Ao ter o famoso CNPJ, ou seja, o registro do negócio, né, Laurana? Ganham tudo. Sinceramente, eu não consigo ver onde ela perde. Sabe por quê? Porque quem é dono da empresa ou dona da empresa vai entrar aí num benefício previdenciário, por exemplo. E eu não estou falando só do MEI, tá, gente? Qualquer tipo de empresa passa a contribuir para o INSS e, com isso, ela passa a ter direito aos benefícios previdenciários, que é o básico, né? Para a gente poder ter um mínimo de tranquilidade aí na nossa vida, no dia a dia. Além disso, Camila, você entrar no mercado formal de compra e venda de produtos e serviços, né? A gente costuma dizer que o mercado formal é mais caro, mas não é bem assim, não. Porque o barato pode sair bem
bem caro. Quando eu compro isso de um mercado ilegal, eu posso ter uma série de desvantagens, uma série de problemas com o produto ou com o serviço que eu nem consiga reaver aquilo futuramente, né? Caso tenha algum defeito ou tenha algum vício no caso do serviço. Então, eu entro nesse mercado formal de compra e venda, posso vender para o governo, Camila, e essa é uma oportunidade que as micro e pequenas empresas estão deixando passar, tá? Governo é um cliente que ele vai te pagar. Em algum momento ele vai te pagar. Se a única certeza que você tem é que ele vai te pagar. Pode demorar um tempinho, né? Tem alguns governos que a gente sabe que tem algumas situações aí delicadas, mas ele vai te pagar, ele precisa te pagar. Isso está previsto na lei. Diferente de um cliente, pessoa física, por exemplo, que às vezes pode ali não te pagar e aí você ficar amargando prejuízo. E fora que o volume de compras do governo é muito maior. Ao invés de você ficar vendendo picadinho para vários clientes, se você acha aí, digamos, um nicho de mercado para vender para o governo, isso é excelente, né? Você vai ter um cliente ali que vai comprar um volume alto e você ganha em produtividade, enfim. Acesso ao mercado financeiro, Camila, né? Agora, nessa situação da pandemia, a gente viu quão foi importante as empresas formalizadas terem ali uma gestão bacana, né? Estarem em dia ali com seus impostos, com as suas obrigações com fornecedores, com o próprio sistema financeiro, porque várias delas, de fato, conseguiram crédito no momento que precisavam. Então, assim, vantagens são muitas, mas eu costumo brincar que para a gente ter direito a essas vantagens, a gente tem que ter empresa nos trilhos, né? Então, assim, não dá para querer ter acesso a essas vantagens só com a abertura do CNPJ em si. A gente precisa cumprir ali as obrigações do negócio para que a gente tenha acesso a elas também. Laurana, quais são os principais erros que os empreendedores cometem ao abrir um negócio e como evitar essas falhas? Erro número 1, não planejar. Erro número 2, depois que abriu, não fazer a gestão do negócio. E erro número 3, e aí acompanha desde o momento em que você começa a planejar até o momento em que o CNPJ já está aberto. De verdade, não conhecer seus clientes. Sabe? A gente acha que conhece, a gente acha que entende, mas a gente não está preparado, às vezes, para ouvir o que o cliente quer dizer para a gente. E esse é o maior erro que o empresário pode cometer de verdade. Então, é preciso ficar atento a esses 3 pontos. Planejar, essencial, ouvir seus clientes e fazer uma boa gestão depois que você está com o negócio ali em andamento. Agora, com a mão na massa, quais são os cuidados que os empreendedores precisam tomar em relação à gestão da empresa? Os básicos, ali naquele momento em que você já está com o CNPJ em mãos, é ter o mínimo de controle de caixa, né, do que está entrando e do que está saindo. Você precisa ter essa visão para saber se o negócio de fato está caminhando conforme você planejou ou não, se os retornos estão sendo adequados. Não confundir o que você tem em caixa para falar que você tem lucro ou prejuízo. Às vezes, o seu caixa está positivo, mas você está tendo prejuízo. Ou o seu caixa está negativo e você está tendo lucro. É verdade o que eu estou falando. Então, é preciso ter um mínimo de conhecimento, estudar um pouquinho os indicadores financeiros, como que eu faço um controle financeiro, para eu entender que nem tudo que parece ruim, de fato é, e também nem tudo que parece bom, na verdade, está sendo bom para a empresa, tá, Camila? Então, principalmente na parte financeira, ter controles básicos e depois a gente vai avançando à medida que a empresa vai crescendo, vai tomando forma, tá? A gente não quer que você comece com um sistema de gestão ultra, mega avançado, assim. Não, comece com os controles básicos. E à medida que você for sentindo, você vai aprimorando e vai melhorando. Isso do ponto de vista financeiro, né? Cuidado também com o preço de venda. Como eu falei, às vezes o que leva a empresa para o buraco é que ela não pensou em todos os custos que estão envolvidos com o preço do seu produto ou do seu serviço. Do ponto de vista de marketing também, porque quando a gente fala de gestão da empresa, a gente está falando de tudo, né? A gente costuma falar em caixinhas, marketing, finanças, não sei o quê, mas na verdade, principalmente no universo de micro e pequena empresa, gestão é tudo, é olhar para tudo. Mas quando a gente fala aí de marketing, é ter esse olhar voltado para o cliente, sabe? O cliente é o seu melhor consultor e ele faz isso para você gratuitamente. Ele te fala o caminho que você tem que seguir. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente não ouve ou não quer escutar de verdade o que ele está dizendo. Então, ouça e escute o seu cliente para que você consiga minimamente atender ali as expectativas, os desejos e também para você observar as tendências de mercado, né? Às vezes o mercado está mudando e você está continuando com a sua empresa no modelo tradicional. Isso
também pode ser um problema. E como o Sebrae pode ajudar os empreendedores neste início de caminhada no mundo dos negócios? De várias formas, né? A gente tem cursos, tem consultorias, tem um atendimento individual que também ajuda muito. A nossa central tem uma equipe fantástica para orientar quem deseja abrir um negócio, nossas agências também, né? Então a gente tem um atendimento no digital e no presencial bem adequado. E a gente tem cursos, Camila, assim, que às vezes a empresa vem para a gente começa a conversar e ela fala assim, mas eu não tenho tempo para poder me capacitar. A gente precisa encontrar esse tempo. Então, até voltando lá nos erros, né, que você me perguntou anteriormente, um erro também é não planejar o seu tempo, né, para que você consiga fazer aquilo que você precisa fazer. Então, separar ali um tempinho do seu dia, mesmo que seja à noite, para você fazer um curso, ver uma palestra, ver alguma coisa que te ajude a aprimorar a gestão da sua empresa, é essencial. E você precisa ter esse tempo para você, como dono. Porque às vezes a gente se envolve tanto no dia a dia da empresa e na rotina que a gente esquece de ter o olhar do dono. E isso o Sebrae consegue te ajudar sim, com uma série de cursos, de eventos, de ferramentas também, que são mais práticas ali do dia a dia, que conseguem te dar essa noção. É uma pena, mas está terminando mais um episódio do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Queria muito agradecer nossa convidada, mais do que especial, Laurana Viana, analista do Sebrae Minas e especialista em legislação de pequenos negócios. Laurana, o nosso muitíssimo obrigada mais uma vez por compartilhar aqui com a gente dicas tão importantes com os nossos ouvintes. Valeu mesmo, Laurana. Eu que agradeço, Camila, e espero que tenha desmistificado alguns conceitos aí na cabecinha de quem está nos ouvindo. Na dúvida, recorra ao Sebrae. Tá vendo, gente? Parece difícil abrir uma empresa, mas nada como um empurrãozinho para ajudar a realizar o sonho de ter o próprio negócio e alçar voos mais altos. E se você quer abrir um negócio, não deixe de acessar o site www.sebraemg.com.br e selecionar a área Crie um Novo Negócio e Empreenda. Nesse espaço online, você encontra cartilhas com mais de 250 ideias de negócios, o guia essencial para empreendedores, com várias dicas para iniciar no mundo empresarial, além do PN Box, uma ferramenta online que vai te ajudar a fazer um plano de negócios e ainda um checklist que mostra o passo a passo de todo esse processo de abertura de uma empresa. Gostou? Então acessa lá e encontre esses conteúdos e muitos outros que vão te dar um direcionamento para colocar em prática as suas ideias. E continue ligado, porque no nosso próximo episódio vamos falar de uma ferramenta importantíssima para as finanças do seu negócio, o fluxo de caixa. Até lá, galera! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?